E são muitas mesmo. E vocês têm feito muito nas nossas vidas. Né? Lembro-me ano passado de estar vendo as fotos deste momento, da reunião de família do ano passado. Eu ficava vendo e jamais imaginei poder participar. Como eu disse, eu jamais imaginava até revê-los. Achava que não ia vê-los mais. E como diz lá no livro de Filipenses, Deus faz muito mais daquilo que pensamos, imaginamos, né? E Ele deu a graça de estarmos aqui com vocês, né? De intruso aqui. Mas muito obrigado por todo o investimento que vocês têm feito. Eu não quero citar nomes, eu coloco todos vocês, certo? Aí, muito obrigado, porque eu não sou merecedor do amor de vocês para com a minha vida, com a da minha esposa. Eu planejei vir para os Estados Unidos em janeiro. O plano era vir em janeiro. Conversando com o Keno, ele disse que era um tempo em que ele está ocupado, e sempre a gente fica hospedado na casa dele a maior parte do tempo, os irmãos também nos recebem. E ele disse: o papai está vindo. Aí, tipo assim, o pai está vindo, né? Tipo, quer vir não? Na mesmo período, né? A gente foi lá, foi cá, eu estava no meio de uma reforma da igreja, assim, como é que eu vou viajar? No meio de uma reforma, não posso deixar. Aí eu marquei a viagem, disse: eu vou acelerar essa reforma. E no fim de semana antes da gente viajar, a gente fez a primeira inauguração do tempo. Graças a Deus, né? E aí eu nem sabia que ia ter a reunião, que a minha viagem ia cair nesse tempo. Quando ele disse: eu comprei as passagens. Aí ele disse: vai pegar o período da nossa reunião e vocês vão participar. Rapaz, não foi planejado por mim, né, estar aqui. Mas, como já estávamos aqui, nós louvamos a Deus por isso. Mas eu queria deixar, eu não estou aqui meio que puxando o saco de vocês, não. Como se diz no Brasil, estou querendo. Não, é de coração. Como eu disse, eu tinha planejado escrever. Eu sei que tem uns grupos da família e essa carta era para rodar nos grupos, uma forma de agradecer por todo o investimento espiritual que vocês têm feito nas nossas vidas. Tem sido de grande proveito, temos crescido. Posso dizer que o último grande investimento foi nos ajudar a ir a Israel. Eu sei que muitos de vocês, todos vocês nos ajudaram, teve aqueles que nos ajudaram diretamente, né, com recursos para chegarmos ali e termos uma bela aula durante 10 dias de geografia bíblica, que nos ajudou muito no nosso ministério. Então, eu queria aproveitar esse momento que praticamente toda a família está reunida e agradecer. Muito obrigado por todo o amor de vocês. Dispensado a nós. Ninguém neste mundo, humanamente falando, fora a minha família, fez em nossas vidas o que vocês têm feito. Não digo nem o que fizeram, mas o que têm feito nas nossas vidas. Então, muito obrigado. Muitos pensam que eu sou do tempo que vocês moravam em Canindé. Eu nem sou. Vocês estavam saindo e eu estava chegando em Canindé. E ainda descrente. Não vim como crente. Mas isso não impediu de Deus nos unir e de termos essa boa comunhão. A dona Lorena disse que eu já fazia parte da família, né? Então vocês precisam aprender o que ela dizia, viu? Toda vez que eu ia visitar ela, eu dizia: você já é da família. Mas muito obrigado, irmãos, de coração, que eu abro meu coração para expressar o meu agradecimento, o favor de vocês, pelas orações por nós. Não somos merecedores, nem eu nem minha esposa, de todo o cuidado e amor de vocês. Amém? Amém. Ok, vou continuar. Vamos para a mensagem, depois a gente canta mais um cântico e eu chamo o pastor Bruce para a segunda. Tá bom? Abra sua Bíblia no Salmo 19.
traz para as nossas vidas algo muito importante de sermos lembrados. Eu quero começar minhas palavras aqui, enquanto vamos meditar na palavra, e fazendo uma pergunta. Você acredita na suficiência das Escrituras? Amém. Sim. Uma coisa, de fato, é nós afirmarmos que acreditamos, devemos afirmar, né? Que acreditamos na suficiência das Escrituras. Mas a outra pergunta que segue é: ela é suficiente na prática, na sua vida? A teologia verdadeira não é aquela somente confessional, aquela que eu estou confessando ela, mas é aquela que eu vivo. Alguns anos atrás, no Brasil, despertou-se no meio dos jovens, ditos evangélicos, a doutrina da graça. E por onde se via em rede social, nas igrejas, jovens dizendo que acreditavam na doutrina da graça, que eram calvinistas, que estavam adotando a doutrina reformada nas suas vidas. E o interessante de tudo isso é que a vida destes jovens não irão transformar. Não vemos mudança. Houve então esse período que é meio que fosse uma moda no meio evangélico. Dizer que era reformado, dizer que acreditava na doutrina da graça. Quando na verdade eles nem entendiam que realmente isso representa o que realmente é. Suas vidas não eram transformadas, suas vidas não revelavam que eles acreditavam na doutrina da graça. Que acreditavam no cinco sola. Uma doutrina simplesmente da boca para fora. E essa não pode ser a nossa teologia. Não pode. Da boca para fora. Aquilo que os nossos lábios confessam, as nossas mãos precisam fazer. Precisam dizer. Usa as mãos como ilustração da ação que nós precisamos ter diante da doutrina que confessamos. Por isso que falar sobre a suficiência das Escrituras é lidarmos com o fato de que será que ela é suficiente na minha vida? Ela é o recurso, o meio que eu me volto na certeza de que encontrarei o que é suficiente para mim? Acredito que atualmente o ataque às Escrituras vem principalmente daqueles que negam a sua suficiência quanto aos assuntos de fé, conduta, aquilo que de fato rege as nossas vidas. Uma das grandes afirmações da teologia evangélica tradicional é que a Escritura é suficiente para todas as questões de fé e conduta. Entretanto, temos ouvido constantemente, dentro do meio evangélico, do meio cristão, de que a Bíblia não é atual o suficiente para lidar com as questões sociológicas contemporâneas dos nossos dias, devido à sua falta de atualização. Um homem do Brasil, um pregador famoso, Guy René, ele trata as Escrituras como um software que precisa de atualização. Ele disse para milhares de pessoas: a Bíblia precisa ser atualizada, porque ela não consegue lidar com os assuntos modernos. Você concorda com ele? Esses que dizem que as Escrituras precisam ser atualizadas
não acreditam na suficiência das Escrituras. Para eles não há suficiência, não há capacidade na Bíblia para lidar com os fenômenos sociológicos contemporâneos dos nossos tempos. E isso vem chegando como uma enxurrada na igreja, lidando com áreas como a homossexualidade, que em muitas igrejas isso já é liberal, redefinindo o papel da mulher no casamento, na sociedade, mudando, dizendo totalmente o contrário daquilo que as Escrituras dizem como algo concreto, certo, que não pode ser mudado. Mas talvez um dos assuntos mais dominantes dentro deste tema é na área da psicologia. A psicologia hoje está fazendo incursões na igreja que realmente são assustadoras. No mundo, são duas, vou abrir um parênteses aqui. Anos atrás eram duas coisas que ninguém ouvia falar com constância. Era ir ao fórum, atrás de justiça. Era difícil alguém dizer, vou colocar alguém na justiça. É muito raro isso. Hoje, é processo para todo lado. São os meus direitos, né? E agora é psicólogo. Não, leva o menino para o psicólogo. Eu vou para o psicólogo. Eu vou para a minha terapia hoje. Eu não sei como está o contexto aqui na América do Norte, mas no Brasil é possível. A psicologia está entrando na igreja de uma forma assustadora. Na verdade, existem igrejas, o que rapidamente está se tornando um êxito em massa na terra tradicional da teologia bíblica, para uma nova terra prometida da psicologia, da psicoterapia. Igrejas que contratariam pastores, missionários, professores, estão contratando psicólogos para falar aos membros. Pastores que iam para o seminário aprender somente a palavra de Deus, ou para um instituto bíblico, para dominar as escrituras, para manejar bem a palavra, estão indo para onde? Para as faculdades de psicologia. O pastor, por questão ética, não vou comentar, mas passou 4 anos fazendo psicologia. Qual o propósito? Entender o homem. Uau! A Bíblia não diz isso? Ela não é suficiente para entendermos quem somos? Deus não revelou o suficiente? Eu preciso que os homens me digam quem é o homem, e Deus não é capaz de me dizer. É triste. Na maioria dos púlpitos de muitas igrejas, a Bíblia não é suficiente. E eu pergunto, na sua vida, ela é suficiente? Essa é uma coisa sutil, que às vezes nós achamos que não tem nenhum problema, eu vou ali me consultar. É como se fosse um médico. Mas isso é sutil, vai minando, vai furtando a suficiência das Escrituras na sua vida. Não é que ela deixa de ser, mas é na sua vida. É na sua vida. Será que as Escrituras não podem lidar com as questões da sua vida? Por mais profundo sejam os seus problemas, ela não tem poder para lidar com isso. Pastor John MacArthur afirmou certa vez, dizendo: propósito
posso olhar para trás, para o nosso próprio processo, em que fomos literalmente ridicularizados por sermos tão primitivos e supor que a Bíblia pudesse dar às pessoas ajuda quando elas tinham problemas graves. Você tem medo de ser ridicularizado por usar unicamente as Escrituras? O mundo vem dizendo que a Bíblia não pode ajudar. Não poderíamos esperar outra coisa do mundo. Mas o triste é dizer, a igreja está fazendo um coro e concordando que a Bíblia é insuficiente para lidar com os problemas da humanidade. O que é que diz 2 Coríntios 3, verso 5? Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. A nossa suficiência vem de Deus. Você acredita nisso? A nossa suficiência vem de Deus. A nossa suficiência não vem dos homens. Não vem dos homens. Deixa eu abrir aqui outro pequeno parênteses. Há 6 meses eu costumo dizer, o pessoal me pergunta assim, há 6 meses eu criei vergonha na cara. Eu busquei uma reeducação alimentar e perdi 30 quilos em 6 meses. Né? Aí é a primeira pergunta que as pessoas fazem para mim: quem é teu nutricionista? Não estou dizendo que você não pode ir no nutricionista, não estou condenando. Mas eu vou para uma pessoa, vou para o nutricionista para dizer: você pode tomar Coca-Cola zero, você pode comer margarina. Não. Foi o que eu fiz? Estudar. Olhar para as escrituras que os homens comiam. Os homens dizem que o leite não presta. Aí Deus disse, estava passando com quem ele nos livros disse. Quando o Senhor estava conduzindo o povo para Israel, Israel era conhecido como na boca do Senhor? Terra que manda leite e mel. Se leite fosse ruim, Deus ia dizer. Então Deus vai dizer que a terra era ruim, né? Israel. Manda leite e mel. Ou seja, nós precisamos de Deus. Eu posso achar tudo que eu preciso nas Escrituras. Olhar para ela e aprender. A nossa suficiência vem de Deus. Eu pedi para vocês abrirem em Salmo 19. Eu vou ler a partir do versículo 7. Que diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado. Aqui temos o próprio testemunho de Deus sobre o poder e a suficiência da sua palavra. 3 versículos, 6 declarações sobre a Escritura. E 6 efeitos do que ela faz, o que traz nas nossas vidas. As Escrituras são chamadas por 6 títulos: lei, testemunho, preceito, mandamento, temor, julgamento. Você encontrará essas palavras usadas para descrever as Escrituras em todo o Salmo 119.
você passa por todos os 176 versículos, verá estas palavras repetidas várias e várias vezes. E elas são sempre referência às Escrituras. E por isso que você tem 6 vezes aqui, do Senhor, do Senhor, do Senhor, do Senhor. Apenas no caso de alguém questionar a fonte, de quem é o testemunho, de quem é a lei, de quem são os preceitos, do Senhor. O salmista repete, do Senhor, do Senhor. As 6 características da Escritura aqui: é perfeita, é clara, é certo, é puro, limpo, é verdadeiro. E há os efeitos: restaura a alma, torna-nos sábios, alegra o coração, ilumina os nossos olhos, dura para sempre. Na última linha, são todos justos, produz justiça abrangente. É o que diz no hebraico, numa tradução mais literal. Então, temos a Escritura identificada em 6 sentenças, em 6 títulos, 6 características e 6 efeitos. Eu não vou detalhar, porque levaria muito tempo, seria cada uma dessas uma mensagem. Mas então eu vou passar um pouco rápido, dando uma visão geral, uma visão panorâmica do que temos aqui. No versículo 7 ele diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A palavra aqui, a lei do Senhor é perfeita. Essa palavra perfeita, perfeito, ela não vem da oposição do imperfeito. Esse não é a intenção de Davi. Mas perfeito em oposição ao incompleto. Isso aqui é interessante. Quando nós dizemos é perfeita, nós podemos querer fazer oposição ao que é imperfeito. Mas pode ser aplicado, mas podemos ir um pouco mais fundo. E o perfeito está em oposição ao que é incompleto. Quando ele diz que a lei do Senhor é perfeita, ele está dizendo que ela é completa. Ela é completa. Então isso quer dizer que a lei do Senhor, isso que reflete o desígnio de Deus para a bênção máxima do homem, no tempo e na eternidade, é tão abrangente que não deixa nada de fora. É completa. A lei do Senhor é completa. Podíamos parar só nesse ponto, né? Ela é suficiente, completa. Existem os alimentos mais completos do mundo. Qual é o primeiro? O leite materno. Esse é o alimento mais completo, né? O segundo os homens, o ovo. E o terceiro é por minha conta. A carne de gado. Exato. Com gordura. Do jeito que era feito nos sacrifícios. Só que tem que deixar cozinhar, assar para poder comer, né? Não fazer que nem os filhos de Eli, que tirava fora do tempo. Né? Mas dizem completo, porque tem tudo que precisamos. A criança, e aqui eu sou leigo, mas geralmente a mama vai até quantos meses? Só a mama. 6, né? Acho que nem água dá, né? Nem água. E a criança cresce saudável. Que completo. Completo. Assim a lei do Senhor é completa. E ela faz o que então nas nossas vidas? Qual é o seu efeito? Ela restaura a nossa alma. E aqui é quase impossível não falarmos do problema da atualidade, ansiedade, depressão, tristeza profunda.
Problemas relacionados à alma. Não há nada físico. Certo que os problemas da alma podem afetar o corpo, trazendo doenças. Mas o problema é a alma. Não são remédios que vão curar a sua tristeza, a depressão, a ansiedade, que nos paralisa, que faz com que nós paremos de produzir, de viver, ficamos só vegetando, só sobrevivendo. Mas a lei do Senhor, essa lei completa, ela faz o quê? Ela restaura. Ela transforma totalmente. A palavra restaura significa transformando totalmente a alma, a pessoa. Então aqui está o testemunho de Deus. A Escritura é totalmente abrangente, de modo a transformar todo o homem interior. E essa é uma declaração muito importante. É por isso que o escritor de Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e poderosa e mais afiada, mais cortante do que uma espada de 2 gumes. É por isso que Pedro pode escrever: fomos gerados de novo pela palavra da verdade. É por isso que Paulo disse: não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Uma das coisas que nunca podemos fazer no ministério é perder a confiança no poder da palavra. Nunca pense que algo possa chegar perto do poder da palavra, da lei do Senhor. Ainda no versículo 7 ele diz: o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Sabemos que o pecado fez de nós pessoas tolas. Eu estou ensinando o livro de Hebreus nas quartas-feiras, lá em Canindé. E o que nós vemos ali é que o pecado deixou-nos tão tolos, que nós precisamos que o Senhor diga ponto a ponto como devemos viver. É tão abrangente o livro de Provérbios. Lida com tantas áreas. E por que está dando detalhes ali? Porque nós somos tolos, somos simples. E o Senhor nos quer como pessoas sábias, não tolas. A tolice faz parte da velha vida, da vida que não conhecíamos ao Senhor. Um pequeno significado da palavra aqui, simples, no hebraico, é realmente algo bem concreto, não abstrato, como no grego que traz o Senhor simples. Mas o sentido aqui é que ela vem de uma raiz que significa uma porta aberta. Alguém que é simples é como uma porta aberta. Ou seja, uma pessoa de mente simples era alguém cuja mente estava sempre aberta. As pessoas vão dizer: tenha a mente aberta. Será que é bom ter uma mente aberta? Se alguém viesse e dissesse a um judeu: eu tenho uma mente aberta, provavelmente ele diria: bem, feche. Feche. Por isso é uma indicação de que você não sabe o que reter e o que deixar ir. Nós temos uma porta para impedir que certas coisas entrem e para deixar que outras coisas entrem. Ela vai discriminando ali o que tem que entrar e o que não tem que entrar, o que tem que deixar sair. Sem o Senhor, sem a sua lei, nós somos uma porta aberta que deixa entrar tudo. E somos consumidos pelo mundo, pelo sistema do mundo.
onde vem todo esse anseio por terapias, se não é dessa mente aberta? Porque ele não fechou como testemunho do Senhor, com a lei do Senhor. O simplório é a pessoa que não tem discernimento, não tem entendimento. A lei do Senhor nos capacita para ser pessoas sábias, para sairmos da tolice e partirmos para uma vida sábia. Veja então como ela é completa. Eu não preciso, lá no Brasil chama dos coaches, as palestras, para que você seja mais capacitado. Não. Você vai ficar com a porta mais aberta ainda, vão até tirar a porta. Ela não vai estar só aberta, vai tirar de você. As Escrituras nos ensinam a sermos sábios, da sabedoria. Ela vai nos deixar habilitados para os aspectos da vida, para saber lidar com cada situação. Que bênção, que maravilha. Podemos desfrutar disso da parte do Senhor. Versículo 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O ministério do profeta Jeremias foi um ministério difícil. O Senhor tinha dito a ele que não ia ser nada fácil. Mas ele tinha que ir assim mesmo, diante de tudo que o Senhor já tinha revelado para ele. Vai e faz. Jogaram ele num poço. E no final de tudo, o que ele disse? Jeremias 15, verso 16. Achadas as tuas palavras, logo acolhi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Certo homem afirmou: que tipo de pessoa queria ir a um culto na igreja e ouvir alguém explicar a Bíblia? Somente isso, que chato. Claro, se for alguém não regenerado, vai pensar assim. Aquele que ama a palavra vai dizer: mal posso esperar o dia em que alguém vai ali me explicar as Escrituras. Esta é a palavra do Deus vivo, e ela produz alegria no meu coração. Ela traz alegria. Os preceitos do Senhor são retos, não são duvidosos, trazem alegria. Aquela alegria que a ansiedade rouba, que a ansiedade tira, a palavra traz de volta. Os preceitos alegram o coração. Como fomos lembrados hoje pela manhã, do amor pela palavra. Como devemos nos voltar para a palavra e rogar ao Senhor que traga alegria aos nossos corações, porque Ele é a fonte de alegria para nós. Que nós não fiquemos simplesmente a admirar os homens que amaram e se alegraram com a palavra, mas que em nossas vidas isso seja real. Que possamos dizer: ela alegra o meu coração. Ensinar as crianças, os pequeninos. A palavra traz alegria à sua vida, ao seu coração. Como isso é importante. Como é necessário. Toda alegria fora de Deus é vã, é passageira. Mas aquela que vem do Senhor, ela é real. Estávamos conversando pela manhã com a Ana Fé e ela falando do testemunho da leitura de um livro
em que um homem teve seus filhos mortos pela perseguição e trouxeram a cabeça e as mãos do filho para o pai. Como você conhece esse aqui? Sim, eu conheço, eu fiz. E aquele homem, diante de tamanha dor, tamanho sofrimento, ele disse, né, que o Senhor não tinha feito nenhum mal a ele, nem ao filho dele. Tudo fazia parte do propósito soberano do Senhor. De onde vem tamanha força? De onde vem tamanha firmeza? Não é de teorias, é de algo concreto, real. É de acreditar na suficiência das Escrituras, que ela preenche o coração, mesmo nos momentos de maiores dores, sofrimento. Não ousaremos levantar a voz e falar algo contra o Senhor. Mas isso só é possível se a palavra de fato for suficiente na nossa vida. Senão, a gente entra em desespero, a gente levanta a voz contra o Senhor, se ela não for suficiente nas nossas vidas. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. É tão somente nos mandamentos de Deus que encontramos estabelecida a diferença entre o bem e o mal. E que é em vão buscá-la em outra parte, visto que tudo quanto o homem gera para si não passa de mera imundícia, que corrompem a pureza da vida. Daqui se segue que ninguém é verdadeiramente sábio, senão aqueles que fazem de Deus o seu condutor e guia, seguindo a vereda que Ele designou, e que vivem diligentemente cultivando aquela paz que lhes oferece e se lhe apresenta em sua palavra. Vai nos orientando, vai abrindo os nossos olhos, fazendo com que não continuemos uma vida tola, mas nos mostrando o caminho que devemos seguir, nos ajudando a tomar as decisões da vida, iluminando os olhos. Eu vou por aqui, eu não vou. Eu vou fazer isso, eu não vou fazer. O mandamento do Senhor vai diante da sua pureza, nos iluminando de decisões que devemos tomar nas nossas vidas. Como iniciei falando, muitos estão dizendo que a palavra está ultrapassada. Quando eu falo sobre a submissão da mulher ao marido, tem senhoras que se levantam e dizem: isso aí era para aquele tempo. Estamos no século XXI. Se Paulo fosse vivo hoje, ele não escreveria mais isso. Porque ela não sabe que a palavra não é de Paulo, a palavra é de Deus. E Deus é imutável. Ele não muda. A sua palavra não muda. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Não é por um momento, não é por uma geração, não é por uma cultura. É para sempre. O mundo pode girar, a sua ética muda constantemente. Eu imagino como era a ética dos Estados Unidos há 100 anos atrás, que é dito como um país conservador. No Brasil já era um aspecto chocante pensarmos a vida de 100 anos atrás. Imagina aí. E como é hoje? Tudo mudando. Mas a lei do Senhor, a sua palavra não muda. É límpido, é limpo e permanece para sempre. Nada vai passar, nada. Como Jesus disse, tudo será cumprido, como Ele determinou. Você acredita que a Bíblia é suficiente para a sua vida no ano de 2024?
ao instante, que ela é eterna. Você se refugia nela, ela permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros. Não há engano, não há mentira, não há injustiça nenhuma. Eu sempre cito a área familiar, tem sido sempre um dos grandes embates meus na igreja, com a congregação. Há anos atrás eu achava que eu ia apanhar na igreja. Só que eu não ia apanhar muito fácil, não, mas eu achava que o homem ia bater em mim, ou tentar bater. Né? Quando eu falava sobre a questão da mulher trabalhar fora de casa. E geralmente, quando a gente trabalha esses assuntos, os que se levantam contra, eles não estão se levantando contra mim, estão se levantando contra a palavra. A palavra está dizendo como é. E não importa se nós chegarmos, se o Senhor não voltar e chegarmos ao 2080 e o tempo ir embora. Passar anos e anos ainda. Eu creio que não vai ser muito tempo, mas não importa o tempo, a nossa perspectiva, ela vai permanecer, ela não vai mudar. Ela sempre será verdadeira, ela sempre será justa, porque nós lidamos com Deus justo e verdadeiro. E esse parágrafo, ele termina com palavras de louvor. Que são as palavras do salmista. Ele diz: elas são mais desejáveis do que ouro. Ontem a Enoque falou sobre o sonho americano. A gente escuta muito isso no Brasil. Né? Eu nem deve ter uns dados, foi 1930, né? Surgiu essa frase. É uma coisa que às vezes quando a gente escuta no Brasil, eu vou atrás do sonho americano, né? Atrás do tio Sam, do dólar, né? O sonho americano é o dólar, né? Quando nós enxergamos a suficiência das escrituras, o que é o dólar na frente dela? São mais desejos. O salmista diz: eu desejo ela mais do que o ouro, mais do que o ouro. Mais do que muito ouro depurado, bem limpinho, sem impurezas. Eu prefiro a palavra. Eu quero a palavra. E são mais doce. Não é algo amargo. Não é algo que vai travar a minha vida, que vai deixar a minha vida amarga. Não! Ela vai trazer doçura, prazer. São mais doces do que o mel, né? Mais doces do que aquele mel lá do sertão. As abelhas pegaram aquela madeira típica do sertão e fizeram mel. O pastor Augusto Marcon ainda ao Ceará, eu procuro pegar mel do sertão, você que ele gosta, para ele levar para a Bahia. Mas a palavra é mais doce do que o mel, do que o destilado dos favos. Será que ela é na sua vida? Simplesmente não há barreiras culturais para a palavra. Ela veio para derrubar, para que nós permaneçamos na cultura bíblica, na cultura divina. Por isso ela é suficiente para todo o Senhor. Faça das Escrituras algo suficiente na sua vida. Não faça dela uma coisa qualquer, um acessório na sua vida, não. Mas que ela seja algo de fato suficiente, necessária, porque ela é.
Quero finalizar lendo 1 Pedro, capítulo 2. Versículo 1 diz assim: despojando-vos portanto de toda maldade de dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele seja dado o crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas. Como muitas que tem aqui, estão chorando, a mãe dá o leite, acabou o choro. Estão desejando ardentemente. Que possamos desejar a palavra, amados, trazendo ela como algo real e suficiente nas nossas vidas. Eu convido você a ficar de pé, nós vamos cantar este salmo. Mal, Victor, para nos ajudar. Nós vamos cantar, temos um corinho neste salmo, número 232, ou o salmo 19, a lei do Senhor é perfeita. Vamos cantar bem forte ao Senhor. A lei do Senhor é perfeita, e restaura o testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. São mais desejáveis do que ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Amém. Obrigado. E pode sentar.
chamar o pastor Bruce agora. Obrigado pela sua missão.